Olá, amores! Eu sou Renata Souza e sejam muito bem-vindos ao canal Papo Bom. Eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o livro Amor de Redenção de Francine. Esse aqui, ó, tá aqui, ó. Pois bem, esse livro fala de como o amor de Deus pode mudar a vida de uma pessoa. Está gravando o filme desse livro e eu estou muito ansiosa para a estreia desse filme. Ele conta a história de Sara. Sara é uma menina que nasceu de um relacionamento no qual a mãe dela era amante do pai. E então o pai de Sara culpava muito a menina, né, por causa da mudança no relacionamento desde quando ela nasceu. Chegou um momento que Sara ouviu o pai dizer que era melhor que tivesse abortado. Então isso tudo afetava muito Sara, né? Todas as brigas que ela presenciava do pai com a mãe, isso tudo afetou muito a menina. E então, quando o relacionamento dos pais dela acabaram, a mãe saiu, né? Da casa onde morava, que era sustentada pelo pai da Sara. E aí ela começou a se prostituir para poder sustentar, né, a ela e a filha. Acabou que ela começou um relacionamento com outro homem e depois de alguns anos ela acabou morrendo. E aí esse homem ficou sozinho para cuidar da Sara, que tinha 8 anos na época. E ele acabou vendendo Sara para um pedófilo. Esse pedófilo usou Sara enquanto ela tinha aparência de criança, e quando ela foi crescendo, perdendo a aparência de criança, ele transferiu ela para o bordel, o bordel era dele, para ela atender, né, os clientes. 10 anos depois, quando Sara completou 18 anos, aí ela conseguiu fugir desse local e caiu no mundo. Acabou parando em um outro bordel. Nesse bordel, ela era a estrela, né? Era mais requisitada, a mais cara. E aí, ela ficou por um bom tempo vivendo nesse bordel. Quando ela foi para a casa do pedófilo, ela não era mais chamada de Sara, ela era chamada de Angel. Quando ela conheceu Michael era um fazendeiro que há muito tempo ele vinha pedindo uma esposa para Deus. E quando ele viu Sara, ele se apaixonou por ela. Então ele foi atrás dela, ele utilizou todos os recursos que ele tinha, as economias, tudo que ele trouxe da fazenda para vender na cidade. Ele vendia, ia todos os dias para o bordel e ficava só conversando com ela para conhecê-la, porque ele nunca tinha tido intimidade nenhuma com uma mulher. Então ele queria ir lá para conhecê-la, né? E para fazer com que ela se apaixonasse por ele e se casasse com ele. Aí ele foi usando as economias dele, foi até que acabou. E aí ele fez o pedido de casamento, mas ela se recusou a casar com ele. E então ele voltou para a fazenda, né, para poder colher as coisas, para poder vender na cidade. E aí quando ele voltou, ela tinha tido uma confusão, né, com o segurança do bordel, e ele bateu nela, perdeu o controle, bateu nela, bateu muito, que ela chegou a ficar desacordada. E aí, quando Michael chegou, que a viu naquela situação, entrou em desespero e aí disse que iria levá-la com ele. A dona do bordel disse: de jeito nenhum. Ela só iria sair daqui se você fosse casado com ela. Como você não é casado com ela, ela é propriedade do bordel. Ele vai atrás de um sacerdote para casar com ela. Meio tá assim meio desmaiada, acabou dizendo sim e eles se casaram. Ele levou ela para a fazenda dele e ficou cuidando dela lá na fazenda, enquanto ela se recuperava de tudo o que o segurança tinha feito com ela.
Feito isso, ela ficou boa e ele não teve nenhuma relação com ela, porque ele disse que só teria relação com ela quando ela se apaixonasse por ele. E ela ficou vivendo na fazenda com ele, né, ajudando nas atividades da fazenda, enfim. Só que até que ela decidiu de que iria fugir, que ali não era o lugar dela. Ela conseguiu fugir, não uma vez, mas muitas vezes ela fugiu. E todas as vezes que ela fugia, ele ia lá, trazia ela de volta. Ela fugia, ele ia lá e trazia ela de volta. Então, chegou o cunhado dele, o Paul. Quando o Paul chegou, ele a reconheceu. E aí ele disse, será que Michael não sabe que ela é a Angel e não Sarah? Ele ficou perturbando a vida de Angel, perturbou muito a vida de Angel por conta disso. E ela estava vivendo bem já com ele, com o Michael, já tinha se apaixonado por Michael, já estavam vivendo bem, já tinha feito amizade com Miriam. E aí o Paul chegou para bagunçar a vida dela. Até que ela começou a ver de que Miriam e o Michael, eles tinham muito em comum e conversavam muito. Ela ficou achando, né, que eles tinham alguma coisa, que eram apaixonados um pelo outro. Ela ficou vendo que ela era indigna daquele amor, de que a Miriam, né, que era pura, era muito mais digna do amor do que ela. E por ela se achar indigna do amor, ela fugiu. E essa vez foi quando ela fugiu pela última vez. Michael disse que não iria mais atrás dela. Não voltou para o bordel, ela não voltou a se prostituir, mas ela trabalhou como cozinheira. Acabou que o restaurante pegou fogo. E aí ela achou pessoas, né, no meio do caminho que ajudaram nesse processo para que ela não voltasse a se prostituir, que ela botou na cabeça de que não iria voltar a se prostituir, não voltou. Nessa cidade onde ela ficou instalada, ela criou uma associação, tipo uma associação para pessoas que se prostituíam. E nessa associação ela ensinava a cozinhar, a costurar, e aí dava uma outra oportunidade, né, para que elas aprendessem uma outra profissão para que não executasse, para que não voltasse a se prostituir. E nisso se passaram 3 anos. Depois de 3 anos, o Paul, por um acaso, encontrou com Angel nessa cidade. Ele foi seguindo para ver o que ela fazia, se ele estava se prostituindo e tal. E aí até que descobriu o que ela fazia. E aí ele entrou no escritório dela, né? Foi atrás dela, ela tinha uma salinha lá. E ele foi nessa salinha e pediu desculpas a ela por tudo que tinha feito por ela. Falou que Michael ainda aguardava, ainda estava esperando por ela. E aí ela fez, e Miriam? Ele não se casou com Miriam? Aí ele disse, não. Miriam é minha esposa. Eu que casei com Miriam. Não Michael. O Michael tá lá, te esperando. E aí ela acaba voltando para casa. E chegamos ao final do livro, contando como ela percebe, né, de que ela não é indigna do amor e ela se permite amar e ser amada. O livro é lindo. No meio do caminho dela, encontra um monte de pessoas que vão ajudar ela nesse processo para que ela não volte a se prostituir. E assim ela acaba vivendo com ele e tendo filhos, que eu não contei no começo, mas o pedófilo, ele chamou um médico para poder deixar Angel infértil. Então, todos esses anos que ela se prostituiu, ela já não se precavia mais. E mesmo assim, ela nunca engravidou, porque o pedófilo, né? Ele chamou o médico para deixá-la infértil, para que ela não engravidasse mais, porque ela já tinha engravidado 2 vezes dele.
Então, depois que ela voltou, aconteceu um milagre na vida dela, que Deus permitiu a reconstrução do útero dela, e ela teve filhos com Michael e construíram a família deles. Então é um livro lindo que conta uma história muito forte, que Sarah sofreu muito, né, desde criança, e o fato de ser vendida para um pedófilo, ser forçada a se prostituir, é muito pesado. No começo eu nem queria ler porque eu achei muito pesado, mas aí, como eu não sou de abandonar livros, eu li até o fim e me apaixonei, e é um dos meus livros preferidos. É lindo, linda a história, o contexto incrível, eu super indico. E o final, eles vivem felizes, né, nessa fazenda, tendo uma vida simples, e ela deixou a associação lá, com alguém tomando conta para dar continuidade, porque com a associação ela mudou a vida de muitas mulheres que se prostituíam. Obrigada por assistir até aqui, curte meu vídeo, dá um joinha, comenta se você gostou e leia o livro. E depois que ler, vem conversar comigo. Beijos, tchau, tchau!